pense no que eu vou te dizer. Pense profundamente no que eu vou te dizer. Muitas pessoas vão se decepcionar lá naquele dia. Sabe por quê? Porque eles foram com a voz dos grandes. Não, mas o fulano disse, o outro também disse, o outro também concordava. Todo mundo concordava que era assim. Pois é, mas todo mundo estava enganado. E essas grandes vozes que nós ouvimos hoje, e eu falo isso de maneira respeitosa nesse momento, quando nós falamos de grandes vozes aqui no nosso meio, são excelentes pessoas, grandes pregadores, grandes ministros com ministérios portentosos, suntuosos, abençoados, não é? Deus tem abençoado eles, mas que nós nunca deveríamos ir só porque alguém disse uma coisa sem conferir antes para ver se aquilo realmente é o que a mensagem nos disse e se aquilo realmente é o que a Bíblia nos disse. Aí está o erro, aí está o engano. Mas todos dizem que é, todos os grandes, o fulano disse que era, o ciclano também concordava. E se todo mundo estiver errado? Não, mas eu não estou falando dos falsos, não estou falando dos de fora, estou falando dos de dentro. E se todo mundo estiver errado? E nesses tópicos? Não, mas tem que estar certo porque o profeta disse. Será que o profeta disse? Ou alguém propagou isso? E aquilo se tornou uma verdade ao longo do tempo de que foi o profeta quem disse, e você vai descobrir que não foi ele que disse. Foi a ideia de um homem. Foi a ideia, e muitas vezes bonita, ideias maravilhosas, ideias que realmente nos atraem, coisas que realmente apelam à fantasia humana, muitas vezes, não é? Então aqui fica uma advertência, porque isso, meus amados, se repetiu na história por inúmeras vezes, onde o povo acreditou cegamente, pensando que aquela era uma verdade absoluta. Mas não era, era a voz de alguém. Foi alguém que interpretou daquela forma, e o outro também interpretou da mesma maneira, e o outro também interpretou daquela maneira, e aquilo ali se tornou uma verdade absoluta. Mas quando a verdade se manifestou, era totalmente ao contrário, e aí houve uma grande decepção. Muitas vezes na história, esse quadro se repetiu. E é por isso que o profeta está dizendo, há tantas vozes no mundo hoje. Muitas vozes, e vozes boas, grandes homens, e que Deus tem abençoado eles. Se nós vermos ao longo desses 2000 anos da história da igreja gentia, tem aparecido gigantes com grandes bênçãos trazidas ao povo de Deus, mas no meio dessas bênçãos também veio muita coisa que estava fora. Eles não fizeram de propósito, eles não quiseram enganar o povo de propósito, mas eles entenderam, que pensaram que era de determinada forma e não era. Então veio um profeta de Deus e ele traz a verdade para nós. Mas ao longo dos anos, aqueles que ouviram a mensagem logo no princípio, eles pegaram aquilo que o profeta disse e eles entenderam que seria de determinada maneira. E agora, nesses últimos dias, a noiva está realinhando de volta a palavra original, entregue pelo profeta. E isso causa distúrbios, isso causa contradições. Por quê? Porque é difícil você mudar a cabeça das pessoas quando elas têm uma verdade estabelecida por décadas, várias décadas. Mas quando nós vamos à luz da palavra, esses pensamentos começam a cair por terra. Eles não fecham em lugar nenhum. Não se enquadram nas escrituras. Não é? Então, este é o grande perigo desta hora que nós estamos atravessando. Olha, deixa eu citar um exemplo para vocês. Deixa eu achar a escritura aqui. Essa escritura é conhecida de todos, é da crucificação. Veja essa escritura aqui. Olha que coisa interessante. Aqui fala quando Jesus foi rejeitado, crucificado, ele foi morto na cruz do Calvário. Os outros, porém, diziam, deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Está vendo essa escritura aí? Essa escritura não diz que quando Jesus foi crucificado, os santos apareceram. Não. A Bíblia diz que quando Jesus foi crucificado, houve um terremoto e que os santos apareceram no domingo, 2 dias depois. Não foi ali na hora que os santos apareceram. Não, senhor. Os santos começaram a aparecer no domingo, quando ele ressuscitou. Leia novamente para você ver aí no quadro. Então, teve um terremoto.
Teve um terremoto, sim, teve um tremor de terra, mas eles só apareceram com o mestre 2 dias depois, começaram a aparecer. Diz ali, ó, eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram seus sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, olha, depois ainda da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O apressado, ele lê essa escritura e ele pensa que Jesus foi crucificado e os mortos apareceram. Não é isso que a Bíblia diz. Não, não. Jesus foi crucificado, teve um tremor de terra, e a Bíblia diz, e depois que ele ressuscitou, isso foi 2 dias depois. Aí, depois disso ainda, eles começaram a aparecer. Está vendo? Está vendo? Então, nós estamos vendo a sequência, a história verídica. Mas as pessoas tomam aquilo como uma verdade absoluta e eles não prestam atenção nos cânones das Sagradas Escrituras para entender o que está acontecendo.